não esquecendo que Ele é Deus. E às vezes nós esquecemos, nos deparamos com um diagnóstico de uma doença incurável. Meu Deus, mas por que isso? Mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não quer dizer que você será derrotado com aquela doença, será vencido. Não, nós temos que crer que Deus é aquele que faz o impossível se tornar possível. Agora, não existe fórmula mágica. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Creia que Deus quer fazer mais do que você está pedindo, pensando ou imaginando, e não há impossibilidades para Deus, como também agindo Deus ninguém impedirá. Nós temos aqui, pessoal, algo muito importante hoje, Marcos capítulo 1, versículo 15. Duas coisas que Jesus está falando para o homem ser abençoado e receber muito mais do que ele está pedindo ou pensando. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Duas coisas: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que se arrepender é que, se você pudesse voltar no tempo, você não cometeria aquele erro, não faria aquela coisa. Então isso é arrependimento. É muito importante ter o arrependimento, mas só o arrependimento não vale. Nós temos que crer no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Crer nas boas novas, nas boas notícias. O que é uma boa notícia para a pessoa doente? Saúde, cura. Para o perdido é o perdão dos pecados. No Salmo de número 103, o Davi fala para mim essas duas, mas o Salmo 103 tem muitas lições, né? Vamos buscar algumas aqui. Salmo de número 103. Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não importa qual for o pecado, irmão. Iniquidade é desobediência à palavra de Deus. Quer dizer, não importa qual foi a desobediência, não importa qual foi o erro, Ele perdoa todas. Mas às vezes nós botamos algumas barreiras, nós colocamos alguns impedimentos. Por exemplo, um do que nós colocamos bastante é porque às vezes o pessoal diz assim: não, pastor, o caso não é que eu não consigo, entenda, me perdoar, eu não consigo esquecer o que eu fiz, a burrada que eu fiz, alguém falou, não é? Mas a Bíblia diz, inteiramente, que ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus. Veja a primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20, está ali, olha só, 3:20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, diga: maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Quer dizer, se você errou, mas você se arrependi. Você crê, não vai crer, eu pedi perdão para Deus já. E você quer que Deus perdoe? Creio. Mas por que então? O que está acontecendo? É que você diz: mas eu que não consigo me perdoar. Mas vem cá, o seu coração não é maior do que Deus. Quer dizer, ainda que você não consiga se perdoar, mas você está perdoado. Por quê? Porque você não pode ser maior do que Deus. Se Deus lhe diz que perdoa, você tem que aceitar. Quantas pessoas fazem isso? Agora também não é uma coisa muito importante. Não é só em relação a você. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo, não é verdade? Não esqueça da oração do Pai Nosso, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então não só devemos perdoar a nós mesmos, também perdoar alguém. Mas quando perdoar, devemos esquecer aquilo. Mas, pastor, já não consigo. Aí eu não estou saindo daqui, que tem muita coisa para nós ainda. Nós vamos para Gênesis capítulo 41, versículo 51, que muitos conhecem já. Diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E agora a tradução diz: de todo o meu sofrimento, de toda a casa do meu pai. José, nós sabemos que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Que maldade que fizeram com ele. Nós conhecemos a história de José, que lá no Egito, quando ele começou a se levantar e se tornou, entenda bem, o gerente de uma casa, ele foi caluniado por uma mulher. O que é isso? Foi atribuído a ele um fato criminoso que ele não tinha cometido, mas ele, por causa daquela calúnia, ele foi parar na prisão.
Perdeu um momento, ele tinha tempos de liberdade, mas nós sabemos que ele interpretou os sonhos do faraó e ele se tornou o governador do Egito, o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó. Mas quando ele teve o primeiro filho, depois de casado lá, ele mostrou, ele disse: Deus me fez esquecer. Se você não consegue esquecer o que você fez, diga a Deus: Deus me faça esquecer. Se você não consegue esquecer o que alguém fez contra você, diga para Deus também: Deus me faça esquecer, porque isso está atrapalhando você. Você não está crendo no Evangelho. E diz aqui: ele perdoa todas as iniquidades. Mas pastor, mas aqui não é Evangelho. Quando falamos do Evangelho, é as revelações de Deus, as boas notícias, as boas novas. Se diz que ele perdoa, ele perdoa. mas é o Antigo, o Novo é mais ainda. No Antigo Testamento ele só perdoava, que ele perdoa e esquece, nunca mais lembrará dos seus pecados. Nós estamos numa dispensação até maior. Acorda, muita gente está se perdendo. Eu falei aqui esses dias, mas eu falei muito antes de ter as eleições, entenda? Para ninguém dizer: não deixei de ser, mas não virei casaca, continuo, entenda bem, conservador, continuo crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Continuo crendo o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, entenda? Continuo seguindo o Evangelho. Me tornei até mais brasileiro, talvez, entenda bem, me tornei até mais crente, talvez, mas crente não continuei, entenda? Só para dizer que eu não mudei. Mas antes das eleições, muito antes eu falava isso. Que tem gente que é como o Isaías falou. O que o Isaías falou no capítulo 5, versículo 11? Ele coloca ali, ele diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. O que é isso? Não é que vem encher a cara, não. Tem gente que faz isso, acorda, vai para o boteco ou vai para a esquina da rua, onde tem os amigos com garrafa de pinga. Eu conheço bem essa história, entenda bem, conheço bem essa trajetória, mas não é isso não. São coisas que embriagam, que não é só o álcool. Eu falei o futebol, por exemplo, né? Tem gente que se dá bem com a outra, mas sabendo que o time dela é diferente dele, eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse cara. Parece que brincadeira, mas tem casos que leva a sério, né? O pai diz para a moça, e assim: pai, eu queria apresentar um rapaz que estamos conversando, entenda bem, havia até da igreja, assim, nós estamos até orando sobre nós, e se o pai devia perguntar assim: primeiro, ele é da igreja mesmo, ele é salvo, é de Jesus, e ele tem trabalho, tem uma coisa, não. O pai pergunta: mas qual é o time dele? Quer dizer, se não for do time que é H dele, nem deixa, mas tem caso sério. A política é a mesma coisa. Falei assim: eu não estou ouvindo, cara, não, pode pegar minhas pregações, que você vai pegar isso muito antes das eleições, que eu falava, a Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Deus não amou um grupo de pessoas, Deus amou o mundo, irmão. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então a pessoa diz: eu odeio esse pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda tem que queimar no inferno, eu odeio esse pessoal da direita. Não, eu amo a todos, irmão. Isso é o que? Simplesmente eu não creio no Evangelho. Você não crê que um homem, entenda, a Bíblia aqui diz que o nome dele era Estevão, e ele orou pelos seus algozes, pelos seus agressores, e entre eles estava um homem chamado Saulo de Tarso, e esse homem se tornou o grande apóstolo Paulo. Tem igreja assim: esse pagador fala aqui, Saulo, Arão, Paulo. Ninguém falou nunca isso, não. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, que ele ficou mais conhecido como o apóstolo Paulo. Mas por quê? Mas ele era um perseguidor. O mundo está precisando de pessoas, não só pessoas de poder, mas de amor, irmão. O mundo tem que conhecer que o Evangelho é o poder de Deus, mas nesse poder está o amor. Precisamos de Estevãos, homens que vão orar para que os outros se convertam, não vão ficar falando queima no inferno. Verdade. Eu tenho falado que tem gente que não aceita o Evangelho, por quê? Porque ele não quer a misericórdia de Deus para as pessoas, ele quer para ele. Se ele precisar, ele vai querer. Porque aquela pessoa fez maldade contra a família dele, matou alguém da família. Pastor Gêmeo, então a pessoa matou alguém da minha família e eu tenho que desejar que ela vá para o céu. Sim, mas mais do que isso, que ela se arrependa. Deus, essa pessoa me fez uma maldade tão grande, o Senhor tenha misericórdia, que ela se arrependa. E não falar como o mundo todo fala: esse cara tem que queimar nos quintos dos infernos. Isso é quem não conhece o Evangelho. Nós conhecemos, nós cremos no Evangelho. Porque se eu não creio para os outros, eu também não creio para mim. Porque a Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós não queremos a misericórdia para os outros, mas para nós não. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas se for para nós gostaríamos. Se tivesse feito uma maldade, eu contei
das mensagens que eu estou intercalando, eu falei de Raabe. Sabe o que a Raabe era, pessoal? A Bíblia fala claramente que ela era prostituta, mas ela recebeu 2 homens na sua casa, e por causa da fé dela crer no Deus daqueles homens, que era o Deus de Israel, toda a casa dela foi salva, foi preservada. Quando houve, entenda bem, a entrada em Jericó, a casa dela, todos que estavam ali, ela foi sábia, ela falou: a casa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. E os espias falaram: quem tiver aí não vai ser, nós seremos responsáveis. Se alguém estiver dentro da sua casa, morrer, mas se estiver de fora, não somos responsáveis, você que é responsável. Falou claro: você será responsável de não avisar, somos nós. Temos que colocar toda a nossa família, crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo quem? E a tua casa, colocar toda a sua casa, irmão. É casa do seu pai, é casa da sua mãe, é casa do seu filho, da sua filha, entenda? É casa do seu marido, casa da sua esposa, todos tem que colocar isso. Como é que eu consigo? Crendo no Evangelho. Então ele perdoa todas as iniquidades, sua e do próximo também. Nós temos que crer não só para nós, mas para toda a humanidade. Deus quer salvar a todos, e diz: e perdoa e sara todas as suas enfermidades. Não é só a doença, não, é a consequência do pecado, de uma tal maneira que a cura de Cristo faz, que a Bíblia diz que a glória da última casa é maior, irmão. Isso que é a cura que ele faz, não é só a cura de um câncer que ele cura, ele dá, puxa, bonito. Quando tem testemunhos lindos aqui, vocês já ouviram o testemunho, Deus opera, mas ele sai, ele faz isso, fez Abraão ser Abraão. Abraão fez uma coisa que era uma iniquidade, entenda bem, para que não foi a iniquidade dele, não foi ter um filho com a outra mulher. Pastor, não é pecado para hoje? Sim, mas nós temos que entender que naquela época era uma coisa comum. Tanto que eu falo sempre do neto dele, o Jacó. Jacó teve filhos com 4 mulheres. A primeira esposa, que foi a Leia, que ele foi enganado. Ele tinha, naquela época tinha um dote, ele trabalhou 7 anos para casar com ela. O sogro, que é o tio dele, o enganou, entregou a mais velha. Ele foi, mas não devolveu a outra não, continuou com ela e casou com a Raquel. E a Lia, né, ela tinha uma serva chamada Zilpa e teve filhos com ela. E a Raquel tinha uma serva chamada Bila, também teve filhos. Ela teve filho com as 4. Alguma hora na Bíblia diz que o Jacó era devasso, que ele era prostituto? Não, porque era uma coisa como: não pegue carona, que não é para hoje não. Hoje o homem é marido de uma só mulher, é mulher de um homem só, a mulher de um homem só, o homem é marido de uma só, até nos pensamentos. Se der deixando entrar outra pessoa, o diabo entrou na sua mente. Não, pastor, é uma gata, é um gato, é o Satanás, irmão. Não é o gato que é Satanás, entende? O Satanás é esse desejo. Não, estou falando, parece que é cômico assim, mas é verdade. Entrou, deixou o diabo entrar. Ele deixa, é como a pessoa que você gostaria de deixar então um câncer no meu corpo? Não, de maneira alguma. Isso é pior do que o câncer, porque o câncer destrói o corpo, entenda? Mas o pecado destrói a alma. A comunhão, não faça isso, não deixe. Mas o que eu estou dizendo, ele sara todas as enfermidades. Aí vai esquentar agora. E ele diz: quem redime a tua vida da perdição? Deus não só perdoa, mas traz você de volta. Deus quer você junto dele. Deus não faz como homem: eu te perdoo, mas você lá, eu cá. Não, Deus redime, Deus traz de volta. É Ele quem te redime da perdição. É Deus quem traz você de volta. Deus quer você de volta. É muito lindo isso aqui. Deus quer você de volta e te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele te coroa. Ele faz isso como fez com Abraão. Não só perdoou Abraão, mas porque o Abraão abandonou o plano dele, mas quando Abraão voltou para o plano dele, o teu nome agora será Abraão, quer dizer, pai de muitas nações. É o que a Bíblia diz: a glória da última casa será maior. Quer dizer, Deus está te dando mais ainda. Está vai te dar mais ainda do que você pode pensar. Essa é a glória de Deus. Eu não entendo, aquele cara aprontou tanto, aquela mulher aprontou tanto, e agora está coroada de benignidade, de misericórdia. Quer dizer, a misericórdia de Deus. Como é que pode? Misericórdia. Como é que pode? A graça de Deus. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus que as pessoas devem entender. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia, que faz com que você seja melhor do que antes. Porque quando a pessoa diz: você errou, rapaz, perdoar, até você vai ser, mas nunca mais será o mesmo. Se você crer, você será maior, será melhor. Você fechou aquela porta, não vai entrar mais, mas tem que ir à frente. Aí ele diz: que enche a tua boca de bens,
que é isso, pastor Jair? Você vai falar não só de maneira positiva, de maneira certa, é que eu falei na oração. A senhora não vai pensar em novo marido, não, irmão. A senhora vai pensar no marido mudado. O senhor não vai pensar numa nova esposa, mas numa esposa mudada. É isso? Você não vai pedir outro marido para Deus. Por favor, você pode ter chegado aqui no 10º casamento, tudo bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o passado. Quando agora que você conhece a Deus, quer ver a pessoa chegou, segundo casamento, terceiro, se sente ofendida. Não, por favor, passou, é agora, é aqui para frente. E você está conhecendo o Evangelho. Estou falando isso para você não ficar constrangido, não. Então, mas é verdade. É verdade, é aquela senhora que foi junto com o filho dela orar pela amante do marido. O marido voltou para casa, ela ganhou a mãe, ela, e depois foi ela, o marido e os 2 filhos foram lá na casa, no trabalho da amante, pregaram para ela, ganharam ela para Jesus e ela foi para a igreja. Você tornou uma irmã em Cristo. O que é isso? É o Evangelho, irmão. É esse Evangelho que o mundo tem que conhecer aí fora, que os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, mas o perdão é oferecido, o amor é altíssimo, excede o entendimento humano, excede, como a senhora da igreja, que foi na cadeia pregar para o assassino do seu filho. Por quê? Porque queria cumprir a palavra de Deus. Esse é o Evangelho, as pessoas não entendem. Esse Evangelho é loucura para eles, para nós é o poder de Deus. É o que Paulo falou, e nós estamos nessa fé. Esse é o Evangelho que nós queremos viver, queremos que a pessoa esteja ativamente nele. Mas tem muita coisa, então enche a tua boca de bem. Mas meu filho é herança do Senhor. Mas seu filho é um bêbado, não, está amaldiçoado esse vício, meu filho é herança do Senhor. Enche a tua boca de bens. Voltando um pouquinho no assunto, imagina você ter um filho que dá muito trabalho para você. Você não fica pensando, Deus, mata esse meu filho e me dá outro. Está amarrado, pastor Jair. Mas tem gente que às vezes diz, poxa, se meu marido morresse, eu podia casar com outro. Não é o demônio, irmão. É o demônio. Pode ter certeza, é Satanás. Não pensa nisso, não. Quando vê esse pensando, está amaldiçoado esse pensamento. Repito, não peça outro marido para Deus vai mudar seu marido. Não peça outra mulher para Deus, pede para Deus mudar a sua esposa. Como você não pede outro filho, você pede a Deus para mudar o seu filho. Tem que ser o mesmo amor. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra hoje. Deus queria que você ouvisse essa mensagem. E Deus quer fazer, Ele faz mais. Ele faz o impossível se tornar. Para Ele não há impossível. Para pastor Jé, você não conhece a peça, você não conhece a pessoa. Conhecemos Deus, que mudou Saulo de Tarso, fez Saulo de Tarso o grande cristão, aquele que consentiu a morte de Estevão, aquele que era responsável por tantas barbáries, e aquele homem se converteu. Esse é o Evangelho que o mundo tem que conhecer. Essa é a igreja de Cristo que temos que apresentar ao mundo. Não desejar a morte de alguém, não ficar xingando alguém, discutindo com alguém. Não, Deus, que o fulano seja salvo, que a fulana seja salvo. Mas tem mais, vamos lá? E ele diz o quê? Que renova, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Eles dão muitos exemplos, mas como eu sou leigo, não vou falar sobre o assunto. Diz que o renovo da águia é tão bonito que até o bico dela muda, irmão. Deus quer mudar até o teu bico. Deus quer mudar, te dar uma página nova. As penas são todas mudadas, muda tudo. Mas vem agora, e ele diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz, irmão, faz justiça e juízo. E fez notório os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu tenho parado aqui que tem muita coisa. Ele quer dar publicidade, é isso. Quer dizer, o que Deus fez na sua vida, Ele quer que todo mundo fique ciente disso. Deus não quer perdoar você para você botar um véu na cabeça e ir para casa, para a igreja, é um pecador perdoado. Não! Deus quer que todo seja notório que Deus mudou a sua vida. Aquele cara, aquele pilantra, mas não é mais não, está sabendo não? Que foi estar na igreja, mudou a história dele. Aquele bêbado, aquele homem que era mulherengo, né? Que não respeitava a família, hoje como é que ele está? Ou aquela mulher que tinha uma má fama, por que não? Veja Raabe, a mulher de má fama, foi ela que levou a salvação para todo mundo da casa dela. É isso que Deus faz. Esse é o Deus da Bíblia. Ele quer fazer notório isso, que as pessoas vão ficar sabendo. A família do seu marido vai saber: puxa, a mulher do fulano, aquela pestezinha, aquela megera, tem que ver como é que ela mudou. Está tratando bem dele, está cheio, passa 2 pombinhos, mas não era assim que a família via, mas viu, porque Deus quer fazer isso. Nós temos o que fazer, o quê? Nos arrepender e crer no Evangelho.
para que o poder de Deus opere em nós, para que o poder de Deus se manifeste e faça até mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Terminando, que eu estou entrando agora, ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor. Se o homem não é, Deus é, irmão. E a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6 diz isso. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não te passarão. Não vamos apresentar outro Deus. Não vamos apresentar outro Deus. Esse é o Deus da Bíblia, que nós temos que apresentá-lo, em nome de Jesus. E ele diz mais: misericórdia e piedoso, Senhor, longânimo. O que é isso? Paciente, irmão. Você talvez não tenha paciência, passou há muito tempo já. São 20 anos de casamento, 30 anos, 40 anos, não sei quanto tempo. Mas Deus não desiste, não. Deus espera pelo homem até quando, pastor Jaime? Olha para mim. Olha para mim. Até o último suspiro. Até ali tem salvação. Depois dali vem o juízo. Aí não tem mais. Aí já era. Ele espera. Você pode ter errado. Por favor, estou dizendo que seja alguém. Você pode ter traído. Você pode ter sido Raabe. Deus espera você até o último momento. Espera. Poderia, como pregador, tenho história para contar de pessoa que foi no último suspiro. O último foi um amigo dele, e ele contou do pai dele. A mãe dele foi até uma obreira de Cristo, muito usada por Deus, abençoada, enfermeira, tratava de pessoas com problemas mentais. Quando o marido estava lá no alcoolismo mesmo, ela orava, não desistiu dele, ficou segurando ele com oração. Um dia teve um infarto na frente dela, e a enfermeira sabia o que ele estava tendo, sabia que ele não voltaria. Ele estava assim, ele bebia tudo, álcool, e bebia os perfumes de casa. Não podia ter perfume em casa, que ele bebia álcool, que tinha ele bebia. Era aquele alcoólatra irrecuperável pelos homens. Aí na hora da morte lá, ela disse: fulano, a vida toda você rejeitou Jesus, você está indo embora, mas Jesus esperou por você até agora é a sua hora. Eu sei que aí ele contando para mim, pastor, ela lembrou daquele caso do missionário que levou um parente, uma pessoa na hora da morte, e a pessoa não falava mais, e disse: aperta a minha mão. Se você quer Jesus, me confirma que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Deu o plano da salvação, falou: Jesus morreu na cruz por você, Jesus venceu o inferno e a morte, Jesus quer levar você para o céu, Ele não quer que você vá para o inferno, senão você está se perdendo eternamente. Mas você muda essa história nesse último momento da sua vida. Basta você apertar a minha mão. Apertou. Ela fez a mesma coisa e apertou. Ele disse: fulano, você está sempre também, você está aceitando Jesus? Você quer Ele como Senhor, como Salvador? Você crê que Ele morreu na cruz por você? Você crê que Ele venceu o inferno e a morte? Ele apertou, mas forte mesmo, apertou e fez assim, ó. Morreu nos braços do Senhor, né? Deus espera. Ele é longânimo. Nós não somos, não esperamos até a hora da morte, não, né? Por quê? Porque nós somos egoístas, pensamos em nós, não temos mais paciência. Deus é longânimo. É salvação de alma, de vidas. Deus queria que você ouvisse isso. Qual é o segredo? Se arrepender e crer no Evangelho. Jesus, eu nunca mais vou desejar a perdição de ninguém, eu quero que todos sejam salvos. Até Jesus, se alguém me der uma maldade contra mim, eu vou querer a salvação dele. E se alguém fez, eu vou a partir de hoje querer. Verdade. Não peça outro marido para Deus, peça para a mudança do marido. Não peça outra mulher para Deus. Você não pediu outro filho para Deus. Você pode até pedir outro filho, mas não vai querer matar o que você tem. Não é verdade? Ainda que ele seja doente, ainda que ele seja especial, você não vai querer a morte dele. Pelo contrário, você vai lutar até o último momento pela cura, pela libertação, pelo bem-estar dele, não é verdade? Você vai amá-lo, você vai cuidar desse seu filho, entendendo que seja especial. Você não vai pedir a morte dele. Oh, Deus deu um marido especial para você. Um pastor é um pinguço, é especial. Deus trouxe você para ouvir isso. Mude, peça a mudança dele, não peça outro marido, não peça outra esposa, peça que Deus mude. Era uma megera, pastor Jaime, ela é especial. Deus quer que você salve. Deus trouxe você para ouvir essa palavra.